Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes. Muito boa tarde a todos, estamos de volta com mais um programa Ciência e Saúde. O programa Ciência e Saúde de hoje conta com a presença da Magda. A Magda veio nos falar sobre uma nova técnica que é chamada PMT e vai aqui nos explicar como é que funciona a técnica, do que é que se trata, como é que nós podemos utilizar e tudo que tiver relacionado a essa técnica. Boa tarde, Magda. Boa tarde e obrigado por me convidar, fiquei muito honrada de poder participar do vosso programa. O que seria então a PMT, essa nova técnica da PMT? Quem foi que fundou? Como é que foi criada essa técnica? Esta técnica PMT corresponde a Pyramidal Memories Transmutation. É a sigla inglesa para transmutação de memórias por pirâmides. Esta técnica permite fazer uma limpeza nos nossos registros internos, aquilo que foram as nossas vidas anteriores e também os nossos antepassados. Esta técnica vem de um senhor inglês chamado Joël Ducatillon, francês, que tem corrido o mundo para fazer a divulgação desta técnica e também da água diamante, que foi o projeto inicial dele. Pode explicar para nós como que seria essa água diamante e já agora as limpezas das memórias, como é que funciona? Então, se nós estivermos a falar sobre aquilo que são as nossas diversas vidas, ao longo das vidas nós colecionamos experiências, memórias, como eu falei, como por exemplo, eu posso ter roubado umas vaquinhas, é um caso só para exemplificar. Pode acontecer que eu ganhe uma dívida para com isso, não é? E numa vida seguinte, o mais provável é o meu vizinho, a quem eu roubei as vaquinhas, roubar as minhas vaquinhas. Mas como ele depois fica em dívida para comigo, eu posso passar as minhas vidas a roubar-lhe as vaquinhas e ele a roubar as minhas, criando assim, para a minha alma, um padrão de roubo. Acontece que estes padrões não são tanto aquilo que é a expressão da vontade da minha alma. Acontece... A minha alma tinha um desejo inicial, quando veio à Terra pela primeira vez, antes desses registros, antes do karma, o chamado karma. Então, ao fazer a limpeza destas memórias, ou transmutação, que é a palavra que se usa nesta técnica, o que eu vou fazer é permitir que a minha alma possa viver o que ela desejou fazer nesta vida, o que ela desejou fazer na Terra, no fundo, cumprir com mais facilidade a sua missão. Esta técnica vai permitir acompanhar esta parte nossa. No fundo, dar-nos um empurrãozinho para a frente no sentido de fazermos aquilo que é a nossa missão de vida, o nosso propósito. Exatamente. E a outra pergunta, em relação às limpezas dessas memórias, como é que é feito na prática? Como é que você explica para nós como é que é feita essa... Porque diz assim, vamos limpar as memórias, mas na prática como é que isso funciona? Então, a pessoa que deseja fazer isso pode-se propor a receber uma sessão de PMT. Ela vai estar sentada numa cadeira e vamos colocar no chão, à volta da pessoa, um dispositivo chamado ADN 850, que também chamo de codificador. São tubos que são de vidro e carregados com códigos que correspondem à nossa matriz crística original, aquilo que nós queríamos fazer à primeira vez que viemos à Terra. Então, colocando estes dispositivos, vai permitir-se criar um espaço à volta da pessoa, duas pirâmides. Uma virada para cima e outra virada para baixo. Um espaço que é chamado de câmara de transmutação. Nesta sala, as memórias que estão prontas para serem transmutadas vão poder receber esta neutralização. O que é que a pessoa precisa de fazer? Nada. Vai ficar sentadinha numa cadeira e o operador da técnica, que é a pessoa que está a aplicar a PMT, vai passar à volta da pessoa, ou na aura da pessoa, vamos chamar, e próximo do corpo também, para poder que estas memórias sejam limpas, né? Portanto, as memórias soltam-se das nossas células, do nosso corpo, vão se reunir à volta da pessoa nesta câmara de transmutação e vão permitir-se serem limpas e serem transmutadas. Uma vez transmutadas, podemos dizer, essas consciências, essas memórias, não voltam mais, mesmo que a pessoa tenha pensamentos igual tiveram antes.
Acontece que neste processo a pessoa não perde nada do que é dela. Se a alma aprendeu com as experiências, por exemplo, o roubar as vaquinhas, estas memórias são dela, vão regressar no corpo da pessoa. Mas esta neutralização vai permitir que a pessoa deixe de atrair os mesmos padrões repetitivos. Então, em vez da pessoa estar sempre numa situação de ter a oportunidade de roubar ou ser roubada, não, o que vai acontecer é que ela vai poder viver livre desta influência. Ou seja, nessa transmutação, ela não arranca, quer dizer, não despluga dela alguma coisa e nunca mais volta. Aquilo vai haver uma compreensão e ela não vai ser nem mais vítima e nem mais algoz, é isto? Exatamente. Há uma compreensão da situação. É porque quando a Mágia falou da transmutação, eu fiquei imaginando que era alguma coisa que tirava e nunca mais voltava. Então não é isso. É tipo uma compreensão daquela memória e no qual não seremos nem vítimas e nem algoz, mas exatamente. Vamos ser livres daquela situação. Passando por esta situação, a pessoa já não vai reagir da mesma maneira. Se for o caso, eu posso dar um exemplo concreto. Tive uma cliente que me apareceu e um dos temas das memórias que ela transmutou era dificuldades em lidar com a autoridade, por conta de ter abusado dessa autoridade e também recebido o contrário, porque com certeza em outras vidas aplicaram esta autoridade abusiva nela. Portanto, os dois lados da mesma moeda. E depois estava a fazer de algoz. E uma das situações que ocorreu a seguir a uma sessão foi, ela foi parada na estrada por a polícia. Portanto, representação física da autoridade, não é? E quanto mais ela se debatia para dizer mas eu deixei os documentos em casa, é aquela conversa que a gente tem, mais o polícia ficava inflexível e mais multa lhe passava. E este evento para mim é muito representativo de um pensamento que é: vamos finalizar o ciclo, pensar só no que é justo e não entrar no abuso de influências, não é? E ela, a seguir a isto, deixou de ter dificuldades com esta questão da autoridade, mas entendeu o que era isto da autoridade, entendeu o que era esta dificuldade que ela tinha, porque ela era uma pessoa trabalhadora independente, portanto não tem um patrão, não vive com os pais, portanto não tem um pai e uma mãe para exercer esta autoridade sobre ela. Ela não iria entender o que é que se operou como transformação se não ocorresse um evento simbólico, vamos chamar, para representar esta finalização de ciclo. Pensar, ok, já não tenho mais esta dificuldade. E se fosse o caso dela trabalhar com o patrão, ela notava a alteração da forma como o patrão a tratasse. Mas neste caso estamos a falar de um evento isolado e achei interessante porque no caso dela ela entendeu, afinal sempre tem dificuldades com a autoridade, porque ela nem sequer identificava, porque como não tem um patrão, não vive com os pais, não tem assim uma figura de autoridade na vida dela assim muito direta que vá aplicar um abuso sobre ela. Claro que ali, ao transformar essas situações, as coisas também mudam, não é? Então, e na hora da técnica, quais sensações que podem ocorrer quando eu estou ali e a Mágia está a aplicar a técnica da PMT? Então, a pessoa que recebe normalmente tem muito poucas sensações, ou nada. Né? De vez em quando pode ter alguma sensaçãozinha física, ocorre, mas é uma minoria das pessoas. De facto, para 10 pessoas a quem eu aplico esta técnica, só uma é que me diz senti, vi, ouvi alguma coisa. A maioria das pessoas passa uma meia horinha tranquila, até pode sentir um pouco de relaxamento, mais nada. E na sequência desse tratamento, dessa aplicação dessa técnica, durante algum tempo vai continuar ocorrendo alguma coisa na vida da pessoa? Não, acaba ali, quando acaba a técnica? Então, nós aplicamos uma sessão e a pessoa está durante esta tal meia hora sentadinha. No final da sessão, as memórias reintegram do corpo da pessoa. Cerca de 50% reintegra logo na hora e as restantes ao longo dos 21 dias que seguem a sessão. Isto é, durante esses 21 dias vamos sentindo as transformações que são devidas a esta reintegração das nossas memórias. É o término, dizemos às nossas células, já não estou a atrair estes padrões. Diz adeus aos padrões que já vinha a viver. É um tratamento, né, que continua até 21 dias. Exatamente. Há alguma contraindicação para a aplicação dessa técnica, Mágia? Na verdade,
existe relativamente à idade. Não é uma técnica que seja recomendada aplicar em crianças. Portanto, até mais ou menos aos 12, 13 anos, não costumo fazer sessões para crianças. Esta é uma das contraindicações. Corresponde também ao desenvolvimento natural do ser humano, que é, à medida que nós vamos crescendo, nós precisamos muitas vezes que estes padrões estejam presentes na nossa vida, para podermos criar uma personalidade, desenvolver-nos enquanto ser, enquanto pessoa. E a partir da idade em que nós já deixamos de ser o espelho dos nossos pais, o reflexo daquilo que é o nosso ambiente, a nossa bolha, no fundo, a partir dessas idades já sim é possível fazer PMT. E para idosos? Tem alguma contraindicação a idosos? Então, acontece que a pessoa, quando está no final de vida, ela está ou a limpar ainda alguns karmas, ou então a tentar cumprir a sua missão. E o facto de nós fazermos a PMT vai poder acelerar tanto uma coisa como a outra. E é possível que a pessoa acabe por encurtar o tempo em que anda por aqui, porque mais facilmente limpa as suas memórias e também mais facilmente faz aquilo que a alma tem como desejo fazer. O propósito de vida da pessoa. Sim, cumprir o seu propósito. Suponhamos que eu tenha trazido para essa vida determinada missão e que com essa técnica eu consiga acelerar o processo. Daí como é que faz? Eu ganho um extra? Por exemplo, eu acabei a minha tarefa. Olha, fiz a tarefa de casa, está tudo pronto. E agora? Essa é uma boa pergunta. O que eu faço? Quando eu estiver nesta situação de ter transmutado as memórias e conseguido cumprir aquilo que eu me propus nesta vida, pode acontecer que a minha alma possa passar a fazer novas coisas. E eu acho que isto é muito bonito também, porque as nossas almas, elas têm desejo de se manifestar aqui neste plano. Por isso é que nós nascemos e que nós não ficamos no mundo do espírito. Acontece que a nossa alma, ela tem mais do que o projeto de uma vida, tem projeto para várias vidas. Então, sim, podemos ter um extra, uma nova missão, vamos lhe chamar. Magda, dentro de tudo essa explicação da técnica da PMT, tem mais alguma coisa que você gostaria de passar para os ouvintes? Tem alguma indicação, algum conselho que você gostaria de passar? Tenho algumas recomendações relativamente a estas sessões. Elas normalmente são feitas por ciclo de 7 sessões. Quando se aplica, para chegarmos às memórias que são mais internas, mais nucleares, vamos chamar, as que estão na origem do padrão. Enraizadas. Exatamente, porque vamos à primeira vez que eu roubei vaquinhas, por exemplo, não é? Para chegar lá, convém irmos fazendo este ciclo de 7 sessões. E elas são espaçadas pelo menos de 21 dias, que é o tempo de a sessão fazer a sua ação. Então tem estas indicações para fazer. Claro que se a pessoa quiser fazer mais do que 7, pode. Se a pessoa quiser espaçar de mais de 21 dias, também pode. Se quiser fazer uma agora e a próxima para o ano, pode. Não tem nenhum efeito adverso. Eu gosto do que o Joel Ducatillon, o criador desta técnica, fala acerca deste momento da PMT. Ele explica e diz que é como se fosse ir de metro. Então eu posso escolher ir de metro por uma estação e fazer o resto a pé. Ou então eu posso escolher ir de metro e fazer as 7 estações e acelerar de facto o meu caminho, não é? Mas a escolha é sempre da pessoa. Pode fazer uma, ora andar mais um bocadinho a pé, depois fazer outra, tem esta possibilidade. Ok, e para os ouvintes que quiserem aplicar, conhecer mais sobre essa técnica, eu vou falar com a Magda, qual que é o endereço de contato, o telefone, Magda? Eu tenho um site na internet que é o 1001 Estrelas, que é escrito com números 1001estrelas.com. E estrela em estrelas no plural. Não é, este é com letras, estrelas. 1001estrelas.com. E podem também contactar comigo pelo telefone 918906625. Também neste site tem as minhas informações, como o meu e-mail e mais informações sobre esta técnica. Também está disponível o livro que fala sobre esta técnica e a água diamante que deu origem à PMT, que é uma ferramenta que também criada pelo Joel Ducatillon. Então neste site de 1001 Estrelas existe o texto de uma palestra dada sobre
memórias sobre aquilo que é esta nossa evolução, sobre como é que podemos evoluir e como é que a nossa consciência pode ajudar a nós acelerarmos o nosso caminho. E então eu recomendo também esta leitura para quem tiver vontade Interesse. de aprofundar mais, e quem quiser fazer sessões também pode contactar comigo através destes meios. Agradecemos então a presença da Magda no nosso programa Ciência e Saúde. Até uma próxima oportunidade. A Magda é técnica de comunicação multimídia e é operadora da técnica PMT. Muito obrigado. O programa Ciência e Saúde tem o apoio Worldprint Artes Gráficas. Visite-nos em worldprint.pt, revista Zen Energy e Neide Carvalho Cabeleireiros e Estética. Neide Carvalho Cabeleireiros e Estética, no Centro Comercial Oásis, Loja 8. Atendemos homens, senhoras e crianças. Cortes, extensões, colorações, depilações, unhas de gel e gelinho e muito mais. Neide Carvalho Cabeleireiros e Estética, no Centro Comercial Oásis, Loja 8, na Avenida de Moscavide, número 32. Marcações 92-418-1338 ou 91674-9740. Neide Carvalho Cabeleireiros e Estética. Realçamos a sua beleza. Revista Zen Energy. Todos os meses nas bancas, com dicas, técnicas, exercícios e soluções práticas para conseguir o equilíbrio no seu dia-a-dia. Leia a revista Zen Energy para criar autoconfiança, desenvolver a sua autoestima, fortalecer o seu relacionamento, lidar com os seus filhos ou ainda libertar-se de medos, crenças, fobias, ansiedade e stress. Todos os meses nas bancas. Revista Zen Energy. Compre e invista em si. Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes.